Olá, tudo bem? This is Welsh ASMR 82. Hey, how you doing? Hoje, neste vídeo do português do ASMR, eu falo utilizando mapas diferentes da Europa. Eu falo da situação geográfica na Europa, como o clima, o bioma, a temperatura, a população, as línguas e o câmbio de população. Eu espero que este vídeo seja muito relaxante para vocês. Também porque eu não sou português, não sou brasileiro, eu sou do país de Gales, aqui. Então, isso é uma oportunidade para mim, para praticar e melhorar o meu português também. Se você quer dar um comentário se eu faço um erro, então isso seria fantástico para mim também. Muito obrigado. Ok, eu creio que seria uma boa ideia para ver o mapa da Europa para começar. Então temos dois mapas diferentes. Isto, para começar, é um mapa político. Um mapa político. Então podemos ver todos os países diferentes da Europa. Aqui, o país mais grande, a Rússia, que tem somente uma parte na Europa, mas também é muito grande. O resto se considera como Ásia. Então, depois da Rússia, o país mais grande é Ucrânia. Depois é a França. Se você mora aqui em Portugal, não é um país muito grande, mas é muito belo. Eu já passei muito tempo na Lisboa. Já muitos anos. Eu gostei muito. Pessoalmente, como já disse, eu sou do país de Gales, aqui no Reino Unido. Aqui é Irlanda, Islândia. Muitos países diferentes. Itália, Espanha, Alemanha, Polônia, etc. Este mapa, ao contrário, não é um mapa político, mas topográfico. Eu acho que a palavra é topográfico, quando podemos ver todas as montanhas. É certo, as montanhas mais grandes são as Alpes. Aqui, que é uma fronteira natural entre França, Itália, Alemanha e outros países no centro, como a Áustria. Também podemos ver outra
Estes montes, os Pirineus, se considera como a fronteira natural entre França e Espanha. Também, não sei como se diz em português, as montanhas de Carpathian, na România. E também aqui na Cáucaso. Ok. Eu não sei se pode você ouvir a chuva que cai aqui no País de Gales. E vamos ver imediatamente o nível de chuva, que é muito aqui no País de Gales, também na Irlanda, a Corunha e o norte de Portugal também, mas não é tanto aqui na Rússia, aqui também na Rússia. Aqui, Astrahan é o sítio, o lugar mais seco de toda a Europa. Mas aqui, Cerkvice tem a mais chuva. Eu acho que isso é na Bósnia e Herzegovina. Onde fica na Bósnia a única selva florestal na Europa. Eu acho a causa da chuva. Os biomas são muito diferentes, depende do norte, centro ou sul. Podemos ver, por exemplo, a diferença do norte, onde é mais ártico e frio, e o sul, onde é no Mediterrâneo, faz muito calor. E no centro, onde há muita chuva. Falando das temperaturas, em janeiro, inverno para nós, em julho, o verano para nós, porque é diferente no Brasil, não é? Em janeiro faz frio, entre, por exemplo, em Paris, entre 0, isso é 3, Londres 4, Madrid 6, Lisboa como 11, Roma 7, Atena 10, Malta 12, Berlim menos 1, Oslo menos 5. Eu acho que é isso. É Moscou. Ou isso. Menos 10. Menos 10. Minha mãe. Mas é muito diferente no verão, porque é Londres 18, Madrid 24, Lisboa 22, Roma 25, Moscou 18, Berlim 19. Assim é a temperatura
cambia muito nestes meses. Podemos ver a chuva e a temperatura. Berlim, a temperatura janeiro, dezembro, julho. E o máximo no julho. Fica aí. E quando, também no verão, quando a chuva é mais. Não há muito chuva em comparação em fevereiro e março. Mas em junho, julho, agosto. Ao contrário, Amsterdã, aqui. Fica aqui. Só no abril não há muita chuva, mas em agosto e outubro. Mas a temperatura também é mais em julho e agosto. É menos no dezembro, janeiro, fevereiro. Londres, Madrid, Paris, Roma. Moscou é muito interessante porque varia muito, muito mais em comparação com Madrid. A temperatura máxima não é tanto, é como só 20, mas o mínimo, menos 10. E faz muito mais chuva, há muito mais chuva em junho, julho, que em todos os meses do inverno. Ok, vamos a falar um pouco sobre a população. A população nesta região, especialmente aqui, é enorme em comparação com o resto do país. Onde é vermelho, os números de pessoas é mais. E por muitas razões, a área de Bélgica, os Países Baixos e a Alemanha, especialmente o oeste, forma uma zona com muita população. Também podemos ver o norte da Inglaterra, o sul do país de Gales. O norte é a costa da Itália, em Moscou. E também em outras partes. Normalmente onde fica a capital. E o tamanho da cidade é representado por uma caixa de forma diferente. Isso quer dizer que Londres tem uma população entre 5 e 10 milhões de pessoas. Paris tem mais de 10. Madrid entre 5 e 10. Barcelona também. Lisboa entre 2,5 e 5 milhões. Roma também. Mas Milano há mais gente. Istambul, que não é oficialmente na Europa, é parte da Ásia, mas esta parte aqui, curiosamente, é também Turquia, mas isso é considerado parte da
Europa, do continente europeu. E isso é onde fica Istambul. Então, isso se considera como uma cidade europeia e asiática. Muito interessante. Tem uma população muito grande, muito mais de 10 milhões, como Moscou. Eu gosto muito de ver estas porque são muito interessantes. Querem dizer que na França, por exemplo, isso é pessoas com mais de 75 anos. O verde é para os homens e o roxa, é para as mulheres. Há muito mais mulheres com mais de 75 anos na França que homens. E o resto da população é entre 60 anos e 40 anos. Há menos crianças. Isso é muito normal, é o caso em muitos países europeus. Isso é Alemanha, isso Itália, também com mais mulheres velhas, ancianas, e menos crianças, em comparação com as pessoas com 40, 50 anos. O Reino Unido também, mas há uma coisa pouco diferente aqui, com mais crianças que adolescentes, entre 10 e 14 anos. Na Rússia é muito difícil. Há muito mais mulheres com mais de 75 anos que homens. Mas também cambia muito. Troca muito. Mas há uma população que não cresce na Rússia. Isso é um exemplo disso. Se, por exemplo, eu faço isso com os países da África, podemos ver uma diferença muito clara. Se eu posso encontrá-lo. Ou, por exemplo, com Brasil. Se fazemos uma comparação entre Brasil, onde não há muitas pessoas com mais de 60, 75 anos, em comparação com o resto, há mais crianças, um pouco mais, que outras pessoas. E uma população que cresce. Mas isso é muito diferente. Bangladesh, que tem mais crianças que outras pessoas. Na Índia também, onde há um crescimento da população de mais de 1 bilhão, como se diz em português? Bilhão. Miliardo de pessoas. E podemos ver aqui como troca a população. Que podemos ver que não cresce Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Romênia, etc. Mas cresce muito Irlanda e Luxemburgo, Andorra, acho, San Marino e esta parte de Turquia europeia. Mas há um status quo
não cresce, não cai como os outros países, mas há um crescimento pequeno nos Países Baixos, na Holanda e a Islândia. Bósnia também. E Albânia. Eu posso fazer em outro vídeo, outra secção, mas hoje, para terminar, podemos ver as línguas. Claro, esta família aqui, entre português, espanhol, catalão, francês, italiano e romano, é do latim. As línguas germânicas de Suécia, Noruega, Alemanha, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Islândia, e também porque falam inglês, Irlanda. As línguas eslávicas, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Polônia, República Tcheca. E esta secção aqui com Bulgária, Sérvia, Bósnia, Croácia, Eslovênia. Marque aqui a secção para basco. O basco que não tem uma família. E também marca para as línguas celtas, como o galês que eu falo também. Há uma família muito interessante que é em inglês urálica, as línguas urálicas, que consiste de finlandês, estonês, estono e húngaro, que pertenece da mesma família. Também outras línguas aqui na Rússia que são relacionadas com Finlândia, o finlandês. Muito interessante. Ok. Então, eu espero que este vídeo seja muito interessante e relaxante para vocês. Se você gostou deste vídeo de ASMR em português por um estrangeiro do país de Gales, então dá-me um like, por favor. Escreve um comentário especialmente para corrigir-me e ajudar-me a aprender mais o português correto. Eu gosto quando alguma pessoa me ajude. Então, clique em subscribe se você quer também, se é a primeira vez aqui. Ok? Muito obrigado a todos. Boa noite e boa saúde. Tchau. Tchau, gente.